É isso, chegamos. Chegou o sábado e, como você sabe, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar FM, tem programa Subtexto e tem convidado super especial, convidada super especial, passando por aqui para falar de arte, de cultura, de jornalismo, enfim, para trazer para você um pouco de conhecimento dentro da área das letras. E hoje o assunto é esporte, daqui a pouco eu vou apresentar o convidado super especial. E eu convido você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar para você vir aqui para o YouTube e acompanhar esse super bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Tem dica de livro, tem dica cultural e, claro, tem os vídeos de todos e todas as convidadas que passam aqui pelo programa Subtexto semanalmente. O entrevistado de hoje é jornalista, é escritor, é mestre em estudos literários e relações intersemióticas pela Unesp, é autor dos livros As Cartas que Não Chegaram, que saiu em 2024, ano passado, pela Patuá, A Bola e o Verbo, o Futebol na Crônica Brasileira, que saiu pela editora Sumos em 2013, é especialista em jornalismo, viajou para fazer várias coberturas jornalístico/esportivas. Eu estou falando do escritor e jornalista Rodrigo Viana, que lança hoje, dia 2, no Sesc Araraquara, a obra, eu vou dizer, a biografia do atleta Sérgio Cléris, do jogador de futebol. Sérgio Cléris, El Gringo, o vilão elegante. Rodrigo Viana, seja bem-vindo à bancada virtual do programa Subtexto, meu caro. Ô Glauber, primeiro quero agradecer você, dizer que é uma alegria imensa falar contigo, com toda a tua audiência, seja pela Rádio Fiscal, que eu tanto ouço, né, há muito e muito tempo, morei em São Carlos, ouço aqui em Araraquara, e poxa, e ouço pessoas falando da Rádio Fiscal, tenho um carinho muito grande pela rádio, pelo pessoal que também está junto com você na equipe da rádio, e claro, toda a tua audiência, né? E, poxa, Subtexto, acho que é tudo que o nome do programa é tudo que eu quis fazer, não só nesse livro, mas talvez na minha vida toda, né? Porque às vezes a gente, uma coisa é o que é, outra coisa é dizer o que é, né? Então, o que é o subtexto, né? A essência da coisa. Vamos falar um pouco da essência desse que foi o maior artilheiro brasileiro na Itália, né? E tem essência humana, tem essência da cena da Itália dos anos 60 e 70, tem tanta coisa. Haja visto que eu dei o nome da sinopse do livro de El Gringo, e o Gringo, né? Ele é chamado de Gringo, e o Gringo Infinito, porque a história dele é infinita, não para. Paramos no livro, mas ela continua. Rodrigo, hoje você mora em Araraquara. Moro em Araraquara. Eu nasci em Ilha Solteira, porque meu pai trabalhava na CESP quando construiu a usina. Então, eu só nasci lá, não tenho muita ligação com Ilha Solteira, até deveria ir mais lá, quero ir, mas vim muito cedo, com 1 ano de idade, para Araraquara e até me deram um título aqui de cidadão araraquarense uma época aí, tá, o pessoal da Câmara estava meio perdido lá, tem para quem dá, vão dar para ele. Então, sou araraquarense, assim, se eu falar que não sou, tomo bronca aqui. E em que momento as letras e os esportes começaram a interessar atrair o seu olhar, atrair os seus ouvidos, atrair o Rodrigo Viana? Sempre, desde a outra vida ou das outras, porque eu escrevo bastante desde criança, muito, e jogo bola desde criança, né? A criança mesmo, eu estou dizendo primeira infância, a partir dos 7 anos de idade, sei lá, quando a gente une alguma habilidade para escrever aí. E eu acho que o meu primeiro livro, né, esse vai ser o terceiro, que presta, né, livro de fôlego. Tem um ou outro ensaio por aí, mas livro que presta mesmo, esse é o terceiro. Ele, A Bola e o Verbo, esse título simboliza muito, é uma metáfora muito enquadrada no meu ânimo, assim, eu me considero mesmo um filho do verbo e da bola, né? Eu não me vejo de outro jeito. Eu acho que essa síntese é quase perfeita para mim.
Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber o escritor e jornalista Rodrigo Viana, que lança hoje no Sesc de Araraquara a obra Sérgio Clérice El Gringo, o Vilão Elegante. Sai pela editora A Bola e o Verbo, que também é um nome lindíssimo, editora do próprio Rodrigo. Rodrigo, você... Por que você se interessou pela figura do Sérgio Clérice, cara? Que é esse jogador, esse ítalo brasileiro que ficou meio esquecido aqui, mas ao mesmo tempo, como você disse, na Itália, o maior artilheiro brasileiro da história, cara. Ovacionado na Itália, chegava a colocar 100 mil pessoas no São Paulo, o estádio do Napoli, que é o auge dele, hoje estádio Diego Armando Maradona. Mas a explicação do porquê tem muito a ver com a pergunta anterior. É pela primeira infância. O Sérgio Clérice tem uma trajetória grande como técnico, como jogador e como empresário. Depois que ele deixa de ser empresário dos grandes jogadores, ele passa a ser dos pequenos. Então, ele abre uma escolinha de futebol aqui em Araraquara e eu vou jogar lá quando criança, adolescente. Ele foi técnico meu, né? E, posteriormente, já com 15, 16 anos, ele me levou até o Guarani, ele viu algum tipo de qualidade em mim para jogar uma Taça São Paulo de futebol júnior, que é um campeonato importante da categoria. Mas, enfim, acabei ficando mais no verbo do que na bola. Então, essa relação afetiva eu sempre tive com ele, né? Eu sabia das coisas do Clérice. Eu costumo dizer que o personagem já estava em mim antes mesmo de eu descobrir, né? Mas do ponto de vista mais objetivo, há 2 anos atrás, a família me chamou na casa deles, para um café, serviram até um vinho italiano lá gostoso, viu, o Glauco? E, poxa, a gente quer escrever um livro do papai e os filhos, né? Porque uma história dessa, ele já está com 84 anos de idade, e você topa, né? Eu falei, não topo. Eles falaram, por quê? Eu falei, porque um livro não é uma redação, não é um ensaio, não é um texto, é um livro, né? E eu não vou me colocar num lugar em que eu não vou cumprir o que eu gosto, que é escrever com cuidado, com acuidade, né? Fazer um texto trabalhado, muita pesquisa, porque você veja, os números deles são da década de 60 e 70 em italiano. Então, eu falei, olha, é muito difícil, eu preciso pagar minhas contas aqui, porque o livro eu vou ter que parar a minha vida para escrever o livro, né? E comecei, né, meio que falando não, mas comecei a pesquisar, muita coisa eu já sabia por conta dessa relação com ele. Mas aí, Glauco, quando eu comecei a pesquisar, e aí eu trago coisas no livro que nem a família sabia, eu não parei mais, porque a história dele, sem querer superlativar a conversa aqui, ela é superlativa. Ele não é um personagem da região, do estado de São Paulo, tampouco do Brasil. O Clérice é um personagem do futebol mundial. Ele é simplesmente o maior artilheiro brasileiro em terras italianas de todos os tempos. Ele é o único estrangeiro do planeta que jogou em 7 times da Série A na Itália. Ele joga no Lecco, no Bolonha por 2 vezes, na Atalanta, no Verona, na Fiorentina, no Napoli e na Lazio. Nenhum outro ser humano do planeta conseguiu isso, sendo artilheiro em todas as temporadas nesses 7 times. Ele é o último estrangeiro que jogou no campeonato italiano, porque você sabe que em 66 a Itália não deixou mais estrangeiro entrar no campeonato, porque eles perdem a Copa na Coreia, e eles entendem que o futebol deles se empobrece, a seleção não vai bem, então eles falam, pô, só temos que ter italiano aqui. Tem um veto lá. Como o Clérice e outros já estavam lá, eles ficam. E aí eles vão parando. Em 78, quando o Clérice para efetivamente de jogar na Lazio, ele é o último estrangeiro a jogar. Isso também é um marco, que foi muito manchetado pelos jornais da época. Até hoje ele detém essa marca e vai deter para sempre, porque as fronteiras foram reabertas em 80, e aí começa a ir para o futebol italiano nomes como Falcão, Zico, Edinho, Amoroso, Evair, Casagrande,
Cerezo, Dirceu, Sócrates. Sócrates, na Fiorentina, de Mundo, enfim, uma infinidade, né? E retoma a reabertura das fronteiras. Mas o Cléris, então esses números que eu estou citando aqui são números mundiais, né? A Itália, ao lado do Brasil, é a grande campeã mundial. São os dois maiores campeões mundiais da história são a Itália e o Brasil. E o cara é um ítalo brasileiro, portanto, é um sujeito de expressão mundial, não há nenhuma tinta carregada em falar nisso. Rodrigo, você considera o seu livro uma biografia do Sérgio Cléris? Você acha que você pode chamá-lo de biografia? Ou como o livro está sendo lançado hoje, você que está acompanhando o programa Subtexto, eu não li o livro. Normalmente, o escritor, a escritora que passa aqui pelo programa Subtexto, tem, por mim, sempre um livro lido antes da entrevista, mas não teve jeito. O livro tem 300 páginas quase, né, Rodrigo? E ele tem toda a pinta de biografia. É assim que você está tratando o livro? Como uma biografia? Aproveito para quem está nos ouvindo e assistindo, assim, ó, dá tempo ainda, 8 da noite no Sesc Araraquara, a entrada é gratuita. São Carlos, né, e Araraquara são cidades conurbadas quase, né? Só dá um pulinho aqui. Poxa, vem bastante gente legal. O livro é uma biografia, sim. Em essência, ele é uma biografia porque conta a história de vida, né? Simples assim, de um personagem. Mas ele foi construído, e aí a minha formação como jornalista ajudou muito, como um livro-reportagem, né? É uma grande reportagem, porque teve pesquisa, teve apuração, eu precisei saber o que eu pautava, haja visto essa infinidade de coisas na vida dele, e muito diferente do que eu fiz a minha vida toda, né? É uma coisa você chegar e falar, olha, tem um crime ali, quem matou, quem está morto, vou relatar, ponho no jornal de amanhã. Outra coisa é você contar uma história de 18 anos com família, amigos, gols, escândalos, multidões, tragédias, alegrias e tudo mais que envolve a complexidade humana. E eu acho que, nesse sentido, esse livro-reportagem tem o aspecto das biografias, e eu espero que isso é o leitor que vai dizer, né? Não é nunca o escritor, que ele tenha êxito aí no pós-lançamento. A pré-venda está indo bem, vendeu bastante, ele tem um nome grande. Agora, eu acredito que é um bom livro, mas aprendi com os meus dois anteriores que o escritor não deve nunca falar da própria obra, tem que deixar esse trabalho para o leitor. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual da 95,3 FM da Rádio Fiscar o escritor e jornalista Rodrigo Viana, que está lançando a obra hoje no Sesc Araraquara, às 20 horas, Sérgio Cléris El Gringo, o vilão elegante, minha biografia. Que horas que você chega aqui em Araraquara, o Glauco? Provavelmente umas 19 horas eu já estarei por aí. Venha tomar um vinho com a gente. Estarei com muito prazer acompanhando o Rodrigo e tantos outros convidados e convidadas especiais que estarão no lançamento hoje à noite no Sesc Araraquara, no lançamento da obra, 296 páginas, vi certinho agora, Rodrigo, Sérgio Cléris El Gringo, o vilão elegante. Quero fazer um convite para você também que está acompanhando o programa Subtexto. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é parceiro cultural do programa Subtexto desde o mês de junho. Eu tenho muito prazer em receber o Canto das Letras aqui no nosso programa. E lá você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, universal, HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você encontra a melhor coleção da região, jazz, MPB, blues e, claro, velho rock and roll. O Canto das Letras lembra aquelas livrarias londrinas, aquelas livrarias, em especial aquela que aparece, eu sempre falo, no filme Um Lugar Chamado Notting Hill. O mais legal é que você chega no Canto das Letras, encontra um ambiente agradável para uma boa conversa, ouve um velho vinil enquanto você procura o seu livro, o seu CD ou mesmo o seu disco de vinil. Vou passar o telefone, o WhatsApp para você
fazer a sua pesquisa, para você conversar com o Serginho, filósofo, proprietário do Canto das Letras, o livreiro mais querido da região. 16982464964, vou repetir, 16982464964. E vale lembrar que todo mês tem sorteio super especial de 2 obras aqui no programa Subtexto. É só você ficar atento às redes sociais do Canto das Letras e as minhas redes sociais. A minha arroba é Glauco Keller e sempre tem sorteio de livro. Clarice Lispector já passou por aqui, Graciliano Ramos, Franz Kafka, George Orwell, tem sempre livro para você. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Vou repetir o WhatsApp, 16982464964. Hoje, aqui no programa Subtexto, eu tenho o prazer de receber o escritor e jornalista Rodrigo Viana, que está lançando hoje no Sesc a biografia do ex-jogador, artilheiro na Itália, maior artilheiro brasileiro na Itália, Sérgio Clérice, El Gringo, vilão elegante, hoje às 20 horas no Sesc. Rodrigo, eu queria perpassar também pelo seu olhar pela crônica literária, esportiva brasileira. Você também é um fã de crônica, né, cara? Eu sou muito mais do que um pecado isso. Os decanos, aí, o Inácio de Loyola, que escreveu a apresentação do meu primeiro livro, apesar que ele é um grande cronista, né, mas um sensacional romancista, sobretudo, e também contista. Eu gosto da crônica, assim, eu ia dizer muito mais do que a novela, o romance, do que os grandes gêneros, né? Que a crônica, Glauco, assim, você é da área, é um estudioso, você sabe disso. Apesar dela ter um aspecto rasteiro, cronos, né? Preso ao tempo mesmo, né? Sem a pretensão de grandes piruetas literárias, vamos dizer assim, ela cata, como dizia o Machado de Assis, acho que essa frase é até do Machado de Assis, ela cata o mínimo, o escondido, né? Aquilo que ninguém vê, né? Porque ela vai no detalhe, ela vai no dia a dia, né? Ela vai no, poxa, aquela árvore está balançando, ela está balançando por quê? E dali, do balançar da árvore, o escritor desenvolve outros fluxos de consciência, mas sempre preso ao fato, ao lugar, ao Cronos, né? Ao Deus Cronos, ao relógio, ao tempo, e por isso crônica. O meu mestrado, quando eu estudei, aliás, o meu livro A Bola e o Verbo, o Futebol na Crônica Brasileira, ele é o meu mestrado desacademizado. A editora Sumos lançou, enfim, tirei um pouco essa tinta acadêmica dele para ele ficar mais deglutível para quem não é da academia. Mas eu sou um apaixonado por crônica. Eu fui estudar crônica, desconstruir, entender onde havia literatura na crônica, onde havia jornalismo na crônica, onde havia até aspectos de poesia na crônica, de drama, de romance, de novela. Então, a crônica, por menor que seja, e esse menor é entre aspas, ela se cerca de todos os outros grandes gêneros literários. Ela bebe de todos, né? Talvez isso explique um pouco minha paixão por ela. Rodrigo, na Bola e o Verbo, você mergulha em grandes cronistas da literatura brasileira, né? Alguns cronistas caracteristicamente esportivos, como José Roberto Toreiro, eventualmente o João Saldanha, e outros cronistas, como Mário de Andrade, por exemplo, que não fizeram, não construíram sua história em cima do esporte. Se a gente pensar na crônica esportiva brasileira, Nelson Rodrigues, Chico Sá e tantos outros, você tem um que dorme contigo de lado, aquele que nunca vai embora, seu favorito? Rapaz, mas você sabe que na Bola e o Verbo eu desconstruo 13 crônicas, né? Eu pego a crônica e falo assim, aqui tem elemento de literatura, aqui de jornalismo, né? E estou dizendo tudo isso porque todas as crônicas que eu pego, até as do Mário de Andrade, por exemplo, são de futebol. Todos os grandes cronistas escreveram sobre futebol. É incrível isso, né? O tanto que o futebol... O Lima Barreto, que era um cara contra o futebol, escreve sobre futebol, ele também é analisado ali. Como o futebol perpassa a nossa sociedade de todas as maneiras, e desde que
A imprensa é a imprensa, porque a crônica se forma junto com o esporte no Brasil e vice-versa, né? Eles caminham juntos. Bem, você me perguntou de um preferido. Rapaz, você sabe que não tem Nelson Rodrigues no meu A Bola e o Verbo, né? E aí a explicação é muito simples. Eu respeito todos, né? São gigantes. O Torero, para mim, escreveu inclusive a apresentação desse livro que eu estou lançando agora. É o cara contemporâneo que, no meu ponto de vista, melhor escreve hoje. Mas não tenho nenhuma dúvida em afirmar que nesse gênero o Nelson Rodrigues foi o maior. E aí eu falei, eu não vou colocar ele no meio de todos, porque ele merece um trabalho só dele, né? E eu não me atrevi a isso. E foi só por isso. O Nelson Rodrigues é impressionante a figura dele dentro do mundo do futebol e como ele conseguiu sair do mundo do futebol também, né? Aquilo que ele escreveu e que foi adaptado para a TV, para o cinema, de fato, eu acho que você fez bem. De repente, um doutorado futuramente, aí dê para você, você mergulhar na obra do Nelson Rodrigues. Ô, Rodrigo, tem algum spoiler do livro, alguma história assim bastante curiosa do Sérgio Cléris que você pode falar para a gente? Está perto do lançamento mesmo, daqui a algumas horas, alguma história que te chamou a atenção e que as pessoas talvez não soubessem e que você colocou no livro? Tem várias, né? Dezenas de histórias. Uma que eu costumo pensar bastante nela, imaginar ser, né? Aí essa eu consegui jornais, relatos. O Cléris, depois que para de jogar, nessa época que ele, mais ou menos, que ele foi meu treinador aqui, quando ele tinha escolinhas de futebol, ele montou um time do Comercial de Ribeirão Preto e levou para disputar um campeonato na Itália, para negociar jogadores jovens mesmo, né? Ele ainda tinha essa coisa do empresário. E aí, quando ele chega em Malpensa, que é o aeroporto em Milão, o Maradona está no aeroporto. E aí, obviamente, o tumulto está em cima do Maradona, né? E o Clérice é surdo de nascença de um dos ouvidos, né? E muito anti-bajulação, o cara, até, isso explica um pouco esse caráter antimediático dele. E aí o relato que eu peguei dele, dos familiares, dos jornais, é que ele ficou quieto no canto, esperou o tumulto acabar, e aí chegou perto do Maradona, os dois jogaram no Napoli, mas o Clécio já velho, falou assim, você me conhece? E o Maradona olhou para ele e disse assim, Ir gringo, você é o número 2. Se tivesse televisão e você tivesse jogado comigo, teria sido maior, depois de mim. É claro que eu te conheço. E deu um beijo afetivo no Clécio. Essa história é uma das histórias sensacionais do livro. Tem outras, o técnico que saiu agora da seleção da Itália, coisa de um mês, também foi técnico do Napoli, o Luciano Spalletti, deu várias declarações que ele é um fã do Sérgio Cléris, porque quando criança ele morava perto de Florença, e o Cléris foi um artilheiro na Fiorentina, ele era o maior brasileiro artilheiro da história da Fiorentina, acima de Amarildo, Julinho Botelho, Sócrates, Dunga, qualquer um que jogou lá, em número de gols, né? Sempre deixar isso claro, porque às vezes parece assim, o Rodrigo está falando que ele foi melhor que o Zico. Eu não estou falando nada disso, estou falando que em número de gols, a contagem é sempre maior para o Cléris, né? E outras, né? O livro abre com uma foto do Papa Paulo VI recebendo ele, nos primeiros anos na Itália. Era um popstar na Itália, um cara muito diferente, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor e jornalista Rodrigo Viana, que lança hoje no Sesc, às 20 horas, a biografia do ex-jogador ítalo-brasileiro Sérgio Cléris, El Gringo, o vilão elegante. Hoje às 20 horas no Sesc, o convite é estendido a todos e todas que acompanham o programa Subtexto. Convido você também que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube, se inscreva no canal Glauco Keller, ative lá as notificações e você pode acompanhar semanalmente todas as entrevistas dos escritores, jornalistas, agentes culturais, artistas que passam aqui pelo programa Subtexto. Rodrigo, eu queria tocar um pouquinho no futebol moderno contigo, cara. Como é que você
enxerga o futebol moderno hoje? Você acompanha bastante futebol? Como que você vê, por exemplo, a SAFs, essa influência da FIFA no futebol, até nas séries B e C? Como é que você enxerga isso? Eu tenho um amigo que fala ódio eterno ao futebol moderno, diz que é uma pichação na Rua Javari, lá, estádio do Juventus. Como é que você enxerga o futebol hoje? Há um livro de um sujeito chamado Johan Huizinga, aliás, acho que é um capítulo desse livro, chamado A Ginga e o Jogo, em que ele define bem o que é o jogo futebol e o esporte futebol competitivo. Eu entendo que o futebol, como é senso comum, virou negócio. A gente ainda tem arte, você ainda tem um Messi, você não tem mais o Zico, o Maradona, o Platini, mas você tem um ou outro, mas muito pouco. Engolido pela máquina das televisões, da mídia, dos streams, das bettings, da grana, que ergue e destrói coisas belas. E você tem nós, admiradores do drible, da arte, daqueles que acham mais bonito um drible do que um gol. E aí, Glauco, é muito subjetivo isso, né? Do ponto de vista objetivo, se você cair numa narrativa de massa, você vai, entre aspas, perder a discussão, né? Porque a maioria quer o resultado, é o que fica. Enfim, a molecada vem com joystick na mão, já nasce com um videogame assim, quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou. Mas há espaço para a Rua Javari, há espaço para o Tom Memorial, as biografias de futebol saem muito, eu participo de um grupo de memória e literatura de futebol no Museu do Futebol em São Paulo, lotado, todo sábado, uma vez por mês, um sábado por mês, melhor dizendo. É aquela coisa, meu amigo, nos gelatinamos, algodão entre copos de cristal, a gente tem que achar os espaços. Mas por quê? Porque eu gosto, assim, simples assim, né? Não estou nadando contra a corrente, né? Uma vez me perguntaram, até nessa polaridade que a gente vive hoje, sobretudo política, né? Poxa, qual é o seu lado do muro aí? Eu falei, então, é que eu não vejo muro, entendeu? Como é que eu vou ver lado do muro? Não estou afim de ver lado, assim, o meu... E já tive muito afim, sabe? E eu acho que o meu olhar para o futebol vem muito nesse lugar hoje, porque eu também já tive um olhar muito competitivo, principalmente quando eu joguei e quando eu trabalhei nas grandes emissoras, né? Eu fui para o Japão cobrir o Corinthians em 2012, eu fiz a Copa do Mundo de 2014 pela TV Globo, enfim, eu também já tive com a luz no meu rosto, fazia barba, é claro, mas me coloco na posição do escritor hoje, né? Do analista, do reflexionador, se é que a gente pode dizer essa palavra aqui, né? Eu sou da turma da Moca, da Rua Javari, da Ferroviária. Acho que as SAFs, no papel, são uma solução financeira, mas na prática há muitos problemas, né? Enfim, tem um olhar, como diria, esse para mim é o maior de todos, do ponto de vista literário, isso é muito pessoal, como diria João Guimarães Rosa, eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Ô, Rodrigo, você fica bem de barba, viu? Você não Tá precisa. ok. Vou Você não fazer para a noite, daqui a pouco eu vou fazer, que já está na hora de ir para lá. É isso. Cara, deixa eu te perguntar também a respeito das entrevistas que você fez. Tem alguma pessoa que você gostaria de ter entrevistado, assim, algum atleta, algum dirigente, algum treinador e que você não chegou a conversar, não chegou a entrevistar, nesses caminhos todos que você fez, aí, passando por Rede Globo, fazendo cobertura do Mundial do Corinthians no Japão? Quem que você olha para trás e fala, poxa, eu gostaria de ter entrevistado esse cara? Ô, Glauber, eu vou até pedir desculpa não, vou pedir licença a você, sua audiência,
O pessoal do vídeo vai ver aqui, porque eu estou muito ansioso, daqui a pouco é o lançamento, vou fumar um cigarro aqui para responder essa pergunta, porque essa pergunta me toca forte. Eu entrevistei todo mundo. Eu talvez tenha sido um dos jornalistas que tenha tido a possibilidade de fazer uma exclusiva de 3 horas com o Pelé. Eu fiz isso em 94. Desculpa, em 2014, durante a Copa. E todos os outros. Mas eu, por personalidade e tal, nunca fui um cara muito deslumbrado com esse tipo de coisa. Mas um jogador em especial, eu sempre idolatrei, talvez até pela pessoa que ele é, e também pela bola que jogou, eu joguei bola, que é o Zico. E aí, em 2010, eu conheci o Zico, fui trabalhar na TV Brasil, então TVE no Rio de Janeiro, hoje TV Brasil, TV Pública, e conheci o Zico, porque fui fazer uma reportagem, e a hora que eu vi o Zico, que lá me travou, porque eu falei, nossa, o Zico, é o Zico, né? E ele viu que eu estava assim desconcertado e falou, olha, eu estava no CFZ, que era o clube de futebol Zico, né, dele lá, e ele falou, poxa, você está nervoso? Eu falei, pô, tô, né, tô nervoso. Ele falou, então senta aí, vamos tomar uma cerveja, desliga a câmera e tal. E aí quebrou tudo, e depois eu tenho até um capítulo num livro do Zico que chama Como Se Não Fosse Zico. Você sabe por que eu estou te contando essa história, nessa pergunta tua? Porque se você olhar a orelha do livro, e você vai receber o livro físico daqui a pouco, aliás, 8 da noite, hein, gente? No Sesc Araraquara. Há uma declaração do Zico, e essa eu consegui a coisa de 2 semanas antes de mandar o livro para a gráfica. Faltava ali, né? Então, você vê, a apresentação do livro é feita pelo José Roberto Toreiro, o prefácio pelo Mauro Betti, e na contracapa você tem jornalistas de exponência, como o Milton Neves, como o Marco Antônio Rodrigues, o J. Júnior, todo mundo lembra do Sérgio Cléris. Eu queria alguém para escrever, assim, um nome forte, né? E eu me recordei que nas minhas pesquisas, o Vinícius, que também é um ítalo-brasileiro, que foi técnico do Clérice no Napoli, foi o primeiro técnico do Zico na Itália. Quando o Zico vai para a Udinese, na reabertura das fronteiras, o técnico dele é esse Vinícius, que foi técnico do Sérgio Clérice no Napoli. E eu tinha o WhatsApp do Zico, e obviamente falei, não deve ser o mesmo, e mesmo se for, ele não sabe mais quem é, né? Obviamente, né? Ele é o Zico, né? Mas eu arrisquei, né? Mandei um zap para o Zico, a coisa de 2 meses atrás, sei lá, 1 mês atrás. E escrevi, oi Zico, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, não sei se você lembra de mim, dei alguns amigos em comum de referência, eu falei, ó, você escrevendo um livro assim, 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 é desse cara, não sei se você lembra dele, gostaria de 1 ou 2 linhas suas. Mas na hora, Glau, na hora, começou a digitar ali no zap. Oi, Rodrigo, tudo bem? É claro que me lembro de você. Estou em Dubai indo para o Japão. Vou fazer um jogo das estrelas lá. Me lembro sim do Clérice. Vinícius falava muito dele. O que você precisa que eu escreva? Então, Que assim... bacana. E aí eu formatei uma frase para ele. Ele falou, tá bom, acrescenta aí. Ele melhorou ainda. E está na orelha do livro. Eu digo tudo isso, que foi uma emoção para mim, assim... E ele é um cara que eu idolatro. É ruim falar essa palavra idolatria, assim. Talvez mais até como ser humano mesmo, né? Porque ele é um gênio da bola, era chamado de Pelé Branco desde 78, né? Tinha esse apelido lá na Europa, ainda que hoje não seja politicamente correto falar isso, mas enfim, era um apelido. O Zico foi um virtuoso dentro do campo, e eu te falo com toda a convicção do mundo, apesar de não conviver diariamente com ele. Ele é um cara que não tem nenhum tipo de restrição, objeção de ninguém. Ninguém no mundo do futebol, que é um mundo difícil, competitivo, às vezes cruel, como é o mundo do dia a dia, como é o mundo político, como é o mundo, às vezes, da própria academia, enfim, como é o ser humano, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que o Zico é o cara que eu entrevistei que eu mais gostei, assim, de todos, todos, todos. Muito mais que o Pelé. Nada contra o Pelé, me tratou muito bem, aliás. Mas o Zico, poxa, o Zico se comporta como se não fosse o Zico, né?
Rodrigo, você ouve música, cara? Qual que é a escrita é sua primeira arte? Qual que é a segunda e o que que rola no seu vinil, no seu Spotify? O que você gosta de ouvir? Primeira arte é a bola, é o futebol. Acho que eu joguei antes de escrever, mas estão juntas ali. A bola e o verbo. No princípio era a bola, uma heresia aqui, né? Contrariando um pouco a Bíblia e tal. É, eu ouço, cara, eu não sou músico, mas eu sou um admirador, né? O Pedro Varone, nosso amigo, é um grande músico. Eu morei em Minas Gerais muitos anos. Meu pai é de Minas e eu ouço, eu sou, eu sou um nacionalista, assim, não é que eu não curto, eu não entendo muito assim um rock estrangeiro, né? Fiquei muito chocado com a morte do Ozzy Osbourne aí, né? Há pouquíssimo tempo. Sei dos grandes caras, assim, dos mitos mundiais, mas eu ouço o Clube da Esquina, cara. Eu ouço música mineira da esquina de Santa Teresa, eu cresci naquilo ali, eu vivi naquilo ali, porque também é o Clube da Esquina 2 que ganhou vários prêmios aí, foi considerado por várias revistas como o grande álbum da história até, se eu não estou enganado, você pode dizer isso melhor do que eu até. Tem uma licergia, uma mistura, uma panela ali de regionalismo, som, religiosidade, rock progressivo, música sertanista, e aquilo me pega de alguma maneira, né? E as letras, né, cara? Eu acho que eles também, assim, além de serem grandes músicos, são grandes letristas e tiveram, assim, um encontro com o tal do Fernando Brant, que não era um músico também, né? Você pega a travessia que o cara rabiscou ali do nada para o Milton e aquela coisa arrebatadora, né? Então, sou muito fã, se eu tivesse que dizer um gênero, assim, quem eu ouço é Beto Guedes, Milton Nascimento, Loborges, né? Vou em show desses caras. Agora, eu gosto de um rock pop nacional, né? Nada me tira o Paralamas, Barão. Eu sou anos 80 total, o Glauco. Ô, Rodrigo, a gente está chegando ao final do programa Subtexto, cara. Eu queria mais uma vez lembrar quem está acompanhando a gente pela 95,3, pela Rádio Fiscar, que hoje, às 20 horas, no Sesc Araraquara, o Rodrigo estará recebendo convidados, convidadas, ilustres jornalistas, ex-jogadores de futebol, para o lançamento da biografia do Sérgio Clérice. Sérgio Clérice El Gringo, o vilão elegante, sai pela editora A Bola e o Verbo. Adorei esse nome, editora do próprio Rodrigo. Rodrigo, escritor, jornalista. E você está convidado, você que está acompanhando o programa Subtexto, seja de São Carlos, da região, vá até o Sesc Araraquara, hoje às 20 horas, para acompanhar o lançamento e adquirir essa obra que já nasce potente, forte e necessária. Rodrigo, quem quiser comprar a obra, quem quiser acessar seus perfis nas redes sociais, quem quiser conversar com você, cara, como é que faz? Ó, há um site de pré-venda que ele continua no ar no pós-venda, né? Principalmente para quem não é de Araraquara e região, abolaeoverbo.com/. É o gringo pré-venda. Saindo a pré-venda, eu vou tirar esse pré-venda, deixar o domínio só a bola e o verbo barra é o gringo, que é o site da editora, né? Que vai ser a bola e o verbo.com. E nas minhas redes sociais também, né? É o Rodrigo Viana ponto escritor. Instagram, Facebook, arroba Rodrigo Viana ponto escritor. A gente pretende colocar na Amazon também, devagarinho nas livrarias, se isso for possível, né? E é isso, assim, o livro, um amigo me disse, e eu já citei ele aqui, é o meu último livro, As Cartas que Não Chegaram, que eu também, na hora, gostaria que você conhecesse, o Gal, que é um livro sobre a minha vida também, aí é uma biografia pessoal, né? Eu estava muito incomodado com ele, porque ele é de um tema muito delicado, sabe? E incomodado no melhor dos sentidos, porque é um livro que saiu muito, que está disputando o Jabuti, Prêmio Oceano. Está disputando, não quer dizer que vai ganhar, mas está inscrito, já passou algumas fases aí. Enfim, tem gente que nem me conhece, que fala, pô,
um livro não vai ser bom ou não porque ganha prêmio, mas eu estou dizendo tudo isso porque, ao mesmo tempo, toda hora que eu releio, alguém me lembra, é um livro dolorido. E aí o Pedro, vou citar o nome dele aqui, ele não gosta não, mas eu vou citar. O Pedro falou, deixa o livro agora que ele já nasceu, ele vai andar sozinho. Então, esse parto é que dói um pouco agora, do livro nascer, e os livros depois têm que caminhar. É isso. Rodrigo, bom demais conversar com você, te receber aqui no programa Subtexto, cara. A gente ficaria tranquilamente 2, 3 horas falando das histórias do Sérgio Cléris e das suas histórias, em especial dentro do futebol, dentro da literatura, dentro das letras. Bom demais conversar contigo, cara. Daqui a pouco, às 20 horas no Sesc, não perca o lançamento da obra Sérgio Cléris, El Gringo, o vilão elegante. Que nome bonito. Obrigado, viu, Rodrigo? Bom demais tê-lo aqui. Ô, Glauco, quero muito agradecer você pelo espaço. Não estou fazendo nenhum tipo de elogio gratuito, não, porque eu gosto desse espaço. Eu me sinto à vontade aqui. Às vezes você vai numa televisão, numa rádio, num podcast mais formal, assim. Não que a UFSCar não seja formal, não. Eu acho que ela é quando tem que ser. Mas aqui eu me sinto muito em casa, se é que eu posso dizer isso, se você me permite. Então, eu é que te agradeço e reforço o convite. Espero você e espero todos vocês que estão nos ouvindo. A entrada é gratuita, se der bastante gente, eu creio que vai dar. O Sesc distribui uma senhazinha, o Sesc é muito organizado, né? Então, assim, é bom chegar um pouquinho antes, das 8, lá para as 7h30 e tal. Já vou estar por ali também, assinando os livros, vem bastante gente, jogadores, torcedores, gente da literatura, gente do futebol, enfim, gente como a gente. Bom demais. Esse foi Rodrigo Viana, escritor, jornalista, que passou aqui pelo programa Subtexto e já deixou saudade, hein? Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui, mas como você sabe, sábado tem mais programa Subtexto com um convidado, com uma convidada, trazendo arte, educação, cultura, nas ondas do rádio 95,3 FM e também no YouTube. Grande beijo para você, até sábado, até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau.